Oi, Laís. Renatinha. Cadê o Bruno Mercante? E aí, gente, estão gostando da live? Muita gente. Tá. Vamos dar um tempinho só pro pessoal ir entrando, que a gente tava com mais 60 pessoas. Que aí chegou a 70, né? chegou 82 pessoas. Chegou 82 pessoas. Bastante gente. Muita gente mesmo. Tô As, vendo. as lives com as recrutadoras estão batendo os meus recordes de live, com certeza. Eu achei muito legal a sua ideia, Maria, porque nem Obrigada. isso ter acesso a gente mesmo. Não sei, eu compreendo, né? Então, ter esse acesso direto, eu acho que é importante para ambos os lados. Tem mais duas perguntas aqui, vamos lá. Tá. O que você acha de um modelo de currículo com infográficos? Foi a Ju Mendonça B que perguntou. Ju, o que é um modelo de currículo infográfico? Não sei, desculpa. Acho que é, por exemplo, assim, habilidade no inglês. Aí aparece, tipo, um gráfico de formato pizza, Ah, tipo 90%. Aí, tudo que você puder colocar um gráfico, colocar. não precisa, Ju. É o que eu falei, objetividade, clareza. Aquela respondeu aquele que tem gráficos. Não precisa dos gráficos, tá? Você colocando, descrevendo ali a sua experiência, colocando as datas, os certificados, é perfeito, tá? O gráfico com as barras não me ajudam, tá? Porque vai ficar parecendo algo objetivo até demais. Quando você escreve a sua experiência ou quando você coloca assim, inglês intermediário, inglês avançado, eu vou compreender melhor do que em um gráfico, né? Não dá muito pra gente falar de uma pessoa por gráfico, na verdade. Vai ficar um pouco frio, é isso que eu quero dizer. Quanto a residir no Rio de Janeiro, qual tem sido a exigência dos clientes da ABZ em relação aos candidatos? A gente não exige endereço do Rio de Janeiro, tá? Até porque as nossas embarcações, as trocas de turma, não são no Rio, então não tem por que a pessoa residir no Rio de Janeiro, né? E a minha troca de turma, eu tô com uma troca de turma em São Luís. Por que tem que morar no Rio? Porque ele não pode morar em um outro local. Então a gente não faz essa exigência, não, tá? Mas eu já tive clientes que as trocas de turma aconteciam em Cabo Frio, Campos, aqui em Macaé. Então, infelizmente, a gente tinha que optar por candidatos do Rio por questões de custo, tá? De custo para a empresa. Ótimo. Vamos ver, façam Tá. perguntas. A Renata Reimão pergunta uma pergunta assim que realmente é algo que incomoda muitos brasileiros, que é a dificuldade de promoção dos segundo oficiais de náutica e máquinas nos contratos de bandeira estrangeira que você nas agências como você trabalha. Você acha possível você ver no futuro próximo ou até distante uma possibilidade de promoção? Como é nessa Mas relação? eu tenho essa esperança, tá? Mas a gente trabalha com cotas, né? Que a gente tem que bater ali do navio de porcentagem de brasileiro. Além de tudo, pela maioria não ter a oportunidade, por exemplo, de atuar como um primeiro oficial imediato, comandante, eu tenho poucas pessoas no mercado com essa experiência, tá? Então, assim, é um trabalho árduo que os armadores não querem pegar pessoas sem experiência ou promover
E eu também não tenho pessoas prontas para colocar nessa posição, caso eles exijam. É o que eu falei, de que a gente tem que caminhar para tentar chegar nesse ponto, né? Com os marítimos ainda. A gente conseguiu fazer esse movimento em perfuração durante um período, tá? A gente conseguiu, mas demora, mas eu acho que vai dar certo. Eu acredito. Tem que partir muito da empresa também, do interesse da empresa de explicar para os armadores, né? E é aquilo da porcentagem que a gente tem que seguir, né? Você ainda vê os armadores muito fechados com essa possibilidade, principalmente em navios, né? Perfuração é um pouco mais maleável, né? Na sua opinião. Na sua Ai, experiência até, né? produção, mas com os navios ainda a gente precisa trabalhar isso, mas a gente vai chegar lá. Tenho Ah, esperança. Dani, super positiva, adoro, adoro, adoro. Ai, gente. Alguém tem mais Tem perguntas? muita pergunta. Tem? O que que Deixa eu salta ver. nos olhos? É aqui nas dúvidas. Tem umas pontas de interrogação aqui. É aqui que tem as perguntinhas. Ah, Vamos lá. A Anne Trope perguntou: o que salta aos olhos de um recrutador ao ler um CV, principalmente quando esse CV é de um recém-formado? Anne, se você está fazendo os cursos, né, que hoje em dia são exigidos, a área que você está escolhendo seguir, que eu acho que é algo muito importante também, né, porque o nosso segmento marítimo, ele também é muito abrangente. Por exemplo, eu vou querer trabalhar em embarcações PSV, HTS, enfim, eu quero trabalhar num navio DP, né? Eu tenho que fazer o curso DP básico, DP full, enfim. Eu quero trabalhar num navio petroleiro químico, eu vou lá me inscrever para fazer o ESOC, o ESOP, gazeiro, o ESOG, enfim. Então, se você é recém-formada, é buscar realmente fazer os cursos para você cada vez ficar melhorar o seu currículo mesmo e ele ser mais atrativo. E o inglês sempre, tá? Não dá para abrir mão, realmente. Sobre os recém-formados, você acha que no futuro próximo vão abrir mais oportunidades para eles? Porque eu vejo, por exemplo, que vocês têm uma dificuldade de encontrar os oficiais com experiência, né? Porque eles estão acabando. A gente tem duas escolas, a gente tem várias agências que trabalham com navio-tanque no Brasil. Então, há uma concorrência grande entre as agências para conseguir esse oficial com experiência. Você vê Sim. num futuro próximo conseguindo flexibilizar isso? Porque com certeza você já explicou para o seu armador que uma hora vai acabar. Porque, tipo, já deve estar difícil. E você vê a gente conseguindo isso? Olha, Maria, é difícil eu responder. Eu posso te dizer que a gente tenta muito e vai chegar um momento que alguém vai ter que flexibilizar, porque realmente não tem mais profissional no mercado, né? São raríssimos. Para eu conseguir fechar uma vaga, a pessoa tem que estar ou chateada ou insatisfeita por algum motivo para ela pedir o desligamento da empresa e vir para a nossa. São raríssimos que estão desempregados, tá? A maioria está sempre trabalhando. Então, em algum momento, eu acredito que o armador ele vai ter que flexibilizar, porque chegando mais navios que, se Deus quiser, vão chegar, eu não vou conseguir tripular, né? A Com, gente tem muita dificuldade. com A gente certeza. tem o que fazer realmente. Então, se a gente dá oportunidade aos poucos, eu acho que vai ser só sucesso. Com certeza. A gente torce muito por isso. Eu torço muito para ver esse pré-requisito não sendo mais utilizado. Tem que ser a experiência como oficial, porque conheço muitos praticantes vindo da praticagem que estão tentando e é uma coisa que corta o coração, com certeza. Corta muito o coração.
Os praticantes que ainda estão na prática já ficam até desmotivados e chateados, né? Poxa, eu não vou conseguir, tá difícil, enfim. O meu medo é daqui a pouco eles não quererem, as pessoas não quererem nem ir mais para a escola, tá? Então a gente pode passar por isso. Com certeza. Então, flexibilizar, Maria, não sei o que será de nós. Eu não sei se você pode comentar ou você pode falar assim muito de uma forma geral. Há novos navios vindos ainda esse ano, mesmo num cenário de pandemia. Se você não puder comentar, não tem problema, tá? É apenas uma curiosidade. Se você pode também comentar os tipos de navios que têm uma previsão de vir. Uhum. Olha, durante a pandemia não, tá, Maria? Por enquanto não. Porém, eu sei que estão sendo construídos alguns FPSOs, né? De algumas empresas. Então a gente vai ter que formar novos profissionais para atuarem nessas embarcações. É até uma dica que eu dou assim para vocês, tá? Porque um FPSO, a tripulação é enorme, não é tão enxuta quanto de um navio tanque. Eu já fico apavorada, tá? Você já tá sentindo, né? Tá sentindo. Mas isso é algo que eu acredito que é para 2022, 2024, porque eles estão em construção, tá? Mas agora, durante a pandemia, a curto prazo, acredito que não, tá? Por enquanto, não. A Renata Raimon perguntou se a BZ e os armadores têm o costume de pagar os cursos para os marítimos que trabalham para ela. Não. Quem foi que perguntou? A Renata Raimon. Não, Renata, geralmente não, porque a maioria dos cursos são realizados mesmo na Marinha, né? E a gente entende que seja um investimento para vocês, como para o profissional de vocês, tá? Uma coisa é matriz de treinamento e a gente trabalha, outra coisa são os cursos exigidos para você atuar naquela função, tá? Tá. A Cleo perguntou, ou Cleo, eu não sei, Cleo Costa, FPSO precisa de inglês também? Vai lá, Precisa, Dan. bastante. Luxin está fazendo uma pergunta bem interessante sobre os certificados emitidos no exterior sem endosso brasileiro. Vocês recrutam, vocês aceitam ou vocês só aceitam o endossado? Depende do armador, tá? E depende da bandeira do navio também. É muito específico. Quando ele não é endossado pelo Brasil, para eu dar entrada na sua bandeira, né? No seu Sims Book, né? Dependendo, eu preciso que seja endossado pelo Brasil. Mas existem bandeiras que não exigem, então depende muito. Você Tá? pode dizer um exemplo de uma bandeira que só aceita endossado pelo Brasil? Bermudas, por exemplo, só endossado pelo Brasil. Ótimo. Isso Tá? é uma coisa que eu não sabia. Sim, depende muito. Do Mas Luiz, se conseguir endossar, perfeito, né? melhor, né? Agora a Marinha está fazendo uma exigência, né, para fazer um endosso e está dificultando também. Na verdade, essa exigência que a Marinha faz hoje é uma exigência internacional. Ela é prevista no STCW que a pessoa precisa ter experiência de no mínimo 3 meses na embarcação para conseguir o certificado. Uhum. Isso só não acontecia no Brasil, por exemplo. Não, De você poder ter os certificados avançados sem ter embarcado naquele tipo de navio. Isso aconteceu, na minha época aconteceu. Tinha pessoas que tinham o curso sem nunca ter embarcado naquele tipo de navio. Mas aí a Marinha veio e colocou isso realmente para funcionar. Que já era um pré-requisito até no Prepom. Isso já estava descrito. E se ai, você se for no STCW, está escrito também que você precisa, sabe? Então, assim, eu acho muito difícil a gente voltar atrás nisso, né? sim. E, gente, não é tão fácil. Não é Não, fácil. não é. Eu entendo.
Dudu Luiz, há algum curso que capacite o profissional para análise de CV ou apenas a graduação? Eu acho que ele está falando mais na área de psicologia, eu acho que é nesse sentido, né? Eu não entendi muito bem. Acho que se você está perguntando se só a sua graduação em psicologia já capacita você para analisar um CV ou precisa de um curso específico. Olha, analisar currículo é experiência, tá? Eu tenho algumas amigas psicólogas que vão ter dificuldade de analisar o currículo. Então, é muito da área que a pessoa escolheu trabalhar. Não, não é só formado em psicologia que vai conseguir fazer uma boa análise do currículo, não. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que não são formadas em psicologia e analisam tão bem quanto, tá? Então, a formação não vai dizer se a pessoa vai avaliar bem ou não. Realmente é a experiência do profissional, enfim. Agora, para fazer uma entrevista comportamental, psicológica, né? Quando a gente diz entrevista psicológica mesmo, a gente utiliza testes, tem que ser o psicólogo, tá? Mas também não é qualquer psicólogo que vai conseguir fazer. A gente precisa também ter uma especialização, tá? Tá. Para a FPSO, tem alguma exigência de experiência para a guarnição de máquinas? Qual é a sua opinião, Dani? Vai depender muito, né? Porque cada embarcação tem aquela matriz de treinamento exigida. Então, eu não tenho como responder assim de uma forma assertiva, tá? Toda hora tá caindo no celular. Tá. Para a FPSO, aceita-se marinheiros com certificado 2/4 ou somente 2/5 ou depende também do armador? Depende também do armador e da empresa que está ali exigindo, tá? Vai depender muito. Eu não tenho como responder. E não, a gente não pode falar em FPSO em geral, tá, gente? Depende, às vezes, do navio, tá? Existem navios que exigem e outros não. Tá. O Wellington aqui, 123, ele está perguntando sobre DBPQ e EBGL, falar sobre esses certificados. Ó, a pergunta dele foi mais assim sobre onde fazer, porque tá difícil a certificação. Eu sei que tem algumas escolas privadas que fazem, mas elas não fazem sempre. Vocês podem até falar aí um nome, porque eu realmente não lembro. Acho que era System, alguma coisa que fazia, né? Esse curso privado. Gente, vocês estão acompanhando a live aí, se tiver alguma outra escola privada aqui no Brasil que faça. Não tenho conhecimento de escola privada, não. E eu sei que tá difícil fazer, tá, gente? A gente tem total conhecimento disso, que não tá fácil, que não tem vaga. E esse ano foram 30 vagas só por conta da pandemia. A gente está super ciente disso. MB Martins, ó, Bruno Mercante falando que a MB Martins tem a escola System Offshore no Rio também. Seria possível, na sua opinião, Dani, aceitar esse certificado feito no exterior? Depende da bandeira? Eu acho que por enquanto não, tá, Maria? Tá. Não é o ideal, não, tá? Tá. O ideal é realmente fazer lá na Marinha da forma tradicional, enfim. Tá. Lemos João Isidore. No caso do candidato ter todos os certificados, mas faltar a experiência em uma determinada embarcação, como o RH procede neste caso? Olha, vai depender muito da função da pessoa, tá? Para oficial, ultimamente a gente não consegue flexibilizar tanto. Para a guarnição, a gente está conseguindo dar uma flexibilizada. Isso já é muito bom, né? Já é bom. Sim. É aquilo, né? É o que eu falei. Às vezes o recrutador ele tem que quase fazer um trabalho de vendas ali com o armador. E Né? você já tem experiência nisso, né? De vendas, que você começou por aí. Exatamente. Então eu tenho que mostrar o potencial daquele candidato. Mas assim, se você não tem a experiência naquela embarcação,
e você tem um inglês muito bom e você tem força de vontade, determinação, pode ser que você já consiga, tá? Agora, se não tem experiência, tem o inglês ali, mais ou menos, né? Aí já fica complicado pra gente. A gente tenta encontrar a sua melhor característica para oferecer ali para o armador. É isso que a gente faz também, tá? Sim, com certeza. Vamos ver mais perguntas aqui dentro da caixinha. Vocês têm o costume de ligar para outras empresas quando estão recrutando algum profissional ou não? Mas de ligar para outras empresas para Que ele já trabalhou, que ele já trabalhou. que a gente checa a referência. Que vocês checam referência. Foi o Ricardo Alexandre que perguntou. Aham. Ricardo, checamos sim. E a gente se conhece, a maioria. Com certeza. Você vê os armadores liberando os colaboradores para a ascensão? É uma prática? Ou, por exemplo, eu já tenho tempo para fazer o curso de APNT e aí eu acho que o curso hoje são 4 meses. Me corrijam, gente, se eu estiver falando uma besteira. Realmente não tenho, não estou muito ligada nisso. Aí 4 meses pegaria com certeza um embarque, né? Você vê uma flexibilização do armador em liberar para isso? Por exemplo, se eu arranjar com o meu back? Não, né? Não. Não dá nem para Tá. se estender esse assunto. Não, tá. Gera custo para a empresa. Com certeza. É. Tá. Vamos lá. A BZ tem a Laís perguntou, a Laís Nardes, se a BZ indica os candidatos para ESOP, ESOG e ESOC. Eu acho que não muito, porque já quer que venha com, né? Sim. Isso, olha, a Renata falou 4 meses ou 5 meses presenciais. É. Olha, falando pela minha experiência, eu trabalhei na Gola, tá me ouvindo? A Gola tinha essa característica de indicar, ela fazia um acordo entre os backs. Mas assim, foi a única empresa de agência que eu vi fazendo isso, gente. É. É São mais poucos. complicado. É. Porque para você ficar 5 meses fora, tem que pagar outras Dobro. pessoas estarem ali. E acaba gerando custo, e a gente está aqui para facilitar para os armadores, né? A Ju e a Adri faz muito tempo fora do mercado. Prejudica o recrutamento e a seleção do profissional? Vai depender do porquê você está tanto tempo fora do mercado, dos motivos, né? Então, e do que você vai, a história que você vai contar pra gente, né? Não tem como eu te responder se vai prejudicar ou não. Depende muito da pessoa, enfim. O que ela ficou fazendo, né? Nesse Como período, como ela utilizou o tempo dela, se ela trabalhou numa área correlacionada. Eu acho, gente, bem inteligente vocês, por exemplo, desemprego, que é uma coisa que a gente não pode controlar, oferta de emprego, né? Você sempre optar por, se possível for, trabalhar em algo relacionado, que some ao seu CV, né? Não, se você tiver que fazer algo muito diferente, também é válido, mas se você puder fazer algo muito parecido, mesmo que em terra, com certeza, né? com certeza. Agora, quem fica um período muito longo afastado porque abriu o próprio negócio, não deu certo, e às vezes está desatualizado do que está acontecendo no mercado, até em questão de certificação, acaba enfrentando um pouquinho mais de dificuldade, até a pessoa ali se situar. Com certeza. Ó, o Bruno tá falando que o SM faz, isso é ótimo. Ótimo. Como vocês encaram um candidato que está empregado e está almejando entrar na sua empresa? Como que a gente encara? Ah, para mim é ótimo. Incrível. Vou ficar tudo
feliz, só vou querer entender o porquê que você quer sair da sua empresa, os seus motivos. E o que eu falo muito para os candidatos o porquê que eles querem sair. E eu questiono, porque às vezes a queixa dele na atual empresa pode ser que na minha empresa a gente tenha os mesmos procedimentos, ele vai continuar insatisfeito, né? Então é algo que eu pergunto assim para eles. Mas a gente encara super bem, não tem problema nenhum. E isso acontece o tempo inteiro. Tá, deixa eu ver. Se você deve enviar, além dos avançados, o EGPO, SEREC, DIS, CBSP e RIUT. Não precisa, não... a não ser que a gente peça. Geralmente, quando a gente põe uma divulgação da vaga, a gente pede os currículos para serem enviados, tá? Então, é só seguir ali o que a gente solicitou. Tá. Uma pergunta que qual é a relevância da experiência da praticagem no tipo de embarcação do recrutamento? Bom, hoje pouca, né? Infelizmente, né? Foi o Marcelo Lima que fez essa pergunta. Agora, se você conseguir, né, ser promovido, contratado na atual empresa que você fez a praticagem, aí é incrível. Já vai ser um caminho assim percorrido e que vai te trazer sucesso. Então, fazer uma boa praticagem também é importante. Mas eu sei que são muitos e poucos conseguem, né, serem contratados. Com certeza. Uma pergunta aqui que eu não entendi, que foi da Laís Nardes. Posso usar o CEFR no CV para indicar nível na segunda língua? Eu não sei o que é CEFR. Também não sei, Laís. Laís, explica aí, eu não sei. Depois, se você quiser me mandar aí pelo direct, eu tento descobrir, tá? Mas realmente eu não sei o que é. Cléo Costa, com essa pandemia, muitas empresas não estão mais contratando os acima dos 45 anos. Vocês também estão fazendo isso? Não, não. A gente contrata a pessoa, a gente não contrata a idade. Tá? Ótimo. Então, Muitos clientes barraram, principalmente, eu não vi 45, mas posso estar enganada, eu vi 60, mais que 60, muitos clientes falaram não contrata mais por causa da pandemia, por ser grupo de risco, né? Então, não recebi nenhuma ordem dessa, tá? Até o momento, não. E acredito que não vai receber. Dimão Oliveira, iniciei minha carreira como auxiliar de convéis e máquinas. Isso conta? Eu não sei exatamente o que ele está querendo saber, conta para o recrutamento? É isso que você está perguntando, Dimão? Se ele está iniciando, vai contar, né? Mas ele tem que explicar melhor aí essa pergunta para a gente tentar responder de maneira assertiva. Ele também fez uma pergunta aqui no inbox que eu não entendi. Tenho muita experiência e habilidades no onshore. A experiência é minha vilã? Não Hã? sei. Pois é, não entendi. Tipo, ele ter muita experiência é vilã para ele, é uma coisa ruim para ele no onshore. Mas não, dá para refazer a pergunta para ficar mais claro, por favor? Ou você trabalha onshore, o que você faz onshore, ou se você quer mudar totalmente de profissão, para a gente tentar te ajudar e te responder. Isso. Acabaram as perguntas da caixinha. Gente, se vocês quiserem perguntar, podem perguntar agora aqui no CEFR, é o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas. Ele classifica o inglês ou outras línguas em A1, A2, B1, B2 e C1, C2. Tipo, se dá para classificar assim no currículo uma segunda língua. Olha, eu acho melhor não, porque nem eu, nem a Maria a gente conhece. Então, se eu visse no seu currículo, eu ia ficar um pouco na dúvida, tá? Então, como eu disse, o ideal é colocar ali o básico, intermediário, avançado ou fluente, tá? Isso já é suficiente pra gente. Porque a gente vai avaliar na hora da entrevista. E é aí que a gente vai ver o nível de inglês. Porque existe também muitos... eu tenho TOEFL. Mas chega ali na hora da entrevista técnica,
ele não consegue desenvolver, né? Porque eu tenho o inglês marítimo, né? Que é um pouco mais específico. É o que eu falei. Se comunicando, gente, é o que a gente precisa. E não precisa ser perfeito, né? Com certeza, Daniele. Às vezes acontece de um candidato ter um currículo muito bom e a empresa acabar não contratando com receio de profissional não ficar na empresa. Isso aí a gente vai conversar com o profissional e tentar entender as expectativas dele, né? Talvez as expectativas da minha empresa e o que eu tenho a oferecer a ele não vai andar junto, não vai caminhar junto com as expectativas dele. Então é quase um relacionamento, tá? A gente vai ter que conversar para conseguir entender aí para os dois ficarem felizes. Não dá para eu dar uma resposta objetiva também. Ah, tá. Aldimão Oliveira. Hoje sou marinheiro de convés no apoio portuário. Comecei como auxiliar e estou em busca do offshore. Isso conta no recrutamento? Com certeza. Quer dizer que você já está aí na tentativa e que você já conhece um pouco até do que você vai fazer no offshore, tá? Então conta sim. Com Continua. certeza. Com certeza. A Chay Carvalho aqui. A gente tenta o inglês de qualquer forma, né, amiga? Nossa, a gente faz um esforço, gente. Surreal. Surreal. E eu dou várias chances, tá? Às vezes a pessoa tá ali assustada, eu dou um tempinho para ela respirar e ligo novamente. Tem uma coisa que acontece que não é bom fazer. Colocar o amigo para fazer o teste de inglês no lugar, tá? Porque acontece. Só que geralmente eu já falei com a pessoa e eu conheço a voz. Fica muito chato. E a pessoa sai prejudicada, né? Isso mesmo. Uma pergunta aqui é só se vocês estão conseguindo encontrar marinheiros de convés 2/5, pois os novos marinheiros não estão conseguindo essa regra porque a Marinha não atualiza essa portaria desde 2017. Vocês estão conseguindo encontrar, Daniela, ou tá difícil? Então, atualmente a gente tem muito tempo que a gente não trabalha a posição de marinheiro. Então, eu não tenho como responder. A gente está fazendo uma exposição de moço. Realmente, eu não vou saber essa pergunta, eu não vou saber responder, tá? Tá. Deixa eu ver. Dudu Luiz perguntou sobre disponibilidade de cursos no exterior. Ó, Dudu, vou te falar, o Eric Saylor aqui foi trabalhar numa empresa chamada Accelerate e eles mandaram ele para fazer o ESOG na Inglaterra. Mas isso foi uma coisa, acho que talvez há uns 3 anos atrás, não sei se ele está na live. Uhum. Talvez eles mandaram, mas também essa foi a única vez. Eu trabalhei com um colega que na época do boom do offshore foi para a Noruega fazer o DP. Então, Uhum. assim, faz uma coisa de mercado. Na época a gente não tinha centro de treinamento aqui, os que tinham não dava para todo mundo, então as empresas mandavam para fora. Mas hoje isso já é bastante difícil, porque a gente já tem muitos centros de treinamento estabelecidos. A gente tem Vision Marine, Kongsberg, a gente tem os próprios centros das próprias empresas, como a Bram, tem o seu próprio centro dentro da Bram. Então, assim, eu vejo isso como uma coisa difícil de acontecer. Mas, se houver outro boom, quem Sim, sabe, né? sim, ou se for a única alternativa para a empresa no momento, não é impossível, mas é difícil. Isso. A Rebeca Pelka, sobre o que chama atenção no assunto do e-mail, para fazer ter o interesse de abrir e ver o CV. Porque, por conta da quantidade de CV, concordo que é humanamente impossível. A sua função, Rebeca, eu sempre peço para colocar a sua função, tá? No assunto do e-mail. Coloca ali, segundo oficial de náutica, segundo oficial de máquinas, E é moço bom de... que você consegue filtrar para vagas futuras, né? Porque você falou que o primeiro é no interno, né? E depois que você chega, vai para o LinkedIn. Exatamente. Muito bom. Eu geralmente colocava também ESOP, ESOC e ESOG experiência em navio. Aí eu não falava que era graneleiro. Porque eu queria entrar no tanque, eu não Ah, falava que era graneleiro.
Aí era meio que, sabe, só pela Adri, quem sabe eu consegui uma vaguinha em tanque. A Daniele sabe que uma das minhas maiores vontades é embarcar em tanque. E até hoje eu não consegui, gente, porque eu não tenho experiência em tanque. Eu tenho experiência em gazeiro, mas o pessoal do tanque não me aceita. Mas a gente vai conseguir em algum momento, por favor. Vamos lá. Vamos ter essa. Como você tem muita fé e esperança, eu também acredito. Olha, tô falando por mim e pela Letícia, tá? Aí live. Mas se depender da gente, vai conseguir. E olha que eu já falo com a Daniela há um tempo, desde que eu saí do graneleiro. Mas eu tenho muita vontade de embarcar em tanque. E, ó, os armadores do tanque não me aceitam, mesmo eu tendo experiência em gazeiro. Desde 2018, né, Maria, se eu não me engano. 2018, isso mesmo, isso mesmo. Eu fiz uma entrevista, lembra? Eu cheguei a fazer uma entrevista com um russo. Vocês me passaram meu currículo e ele não me deu a oportunidade por causa da minha falta de experiência. Eles acabam sendo um pouquinho mais conservadores mesmo, que é o que acontece comigo. E convencer russo... É difícil, é difícil. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, acho que 4 minutos, tá? Não. Aqui tem... O pessoal do gás também não aceita o pessoal do que tem experiência em petroleiro. Então é uma rixa eterna aí, né, deles. A gente não aceita vocês, você não aceita a gente, fica assim... Lemos João Isidoro. A Daniela e a BZ não contrata MNC, Marinheiro de Convés? Por enquanto a gente não tem vaga, já contratamos, tá? Mas por enquanto não. Mas não é algo assim, a gente não é que a gente não contrata, a gente não tem tido vaga para marinheiro, tá? É isso. É o convidador RRB20. Esse é o tipo de e-mail que não é bom também você ter no seu currículo, tá? É bom colocar o nome, gente, das coisas. Tudo bem. Boa noite, a empresa BZ está com vaga ou processos futuros para enfermeiro marítimo? Provavelmente a gente vai ter, tá? Provavelmente sim, mas tem que falar inglês e tem que ter os cursos. Já logo aviso. Isso é muito importante. Logo avisando, né? Já estou avisando. E tem que ter o inglês e tem que ter os cursos. Soldador. Tá tendo processo? Vai haver? Por enquanto, não. Algumas pessoas até divulgaram aí nosso nome, né? Vaga de soldador. Tem muita gente ligando. Mas por enquanto, não, tá? O Eric mandando eu ficar no LNG aqui. Não ir pro tanque. Deixa, sai daí, Eric. Ai. Vamos ter, chegou mais uma. Tá composição para a segunda oficial de máquinas no momento, Daniele? Estamos sim, tá? Mas aí tem que ter os cursos avançados e a experiência também no petroleiro químico, tá? A do Márcio. Como estão as vagas para marinheiro de máquinas sem certificado 3/5? Bom, acho que também não contrata marinheiro de máquinas, né? Se não contrata marinheiro de convés. Às vezes contratamos, tá? Tô errada, então, ótimo. Às vezes contratamos, mas tem que ter o 3/5. O Ricardo me chamando para ser feliz na ABZ. Vou. Eu conheço o Ricardo, falo com ele no WhatsApp. Ele trabalhou na Golar também, que nem eu. Só que a gente não trabalhou na mesma época lá. Ó, a Jussiara falando, oba, tem os requisitos. Bom, manda o CV com aquilo, né? Bem direto, Ju. Eu fiz entrevista com ela. Eu acho. Teve mais uma pergunta que apareceu aqui. Está tendo vaga para segundo oficial de náutica no momento? Estamos sim. Tanto de máquinas quanto de náutica. Tá? Mas, gente, não se esqueçam que a experiência como oficial é pré-requisito pelo momento, né? Não é só experiência como praticante. Isso. Bom, gente. Eu acho Se tiver mais alguma pergunta, acho que a gente respondeu bastante perguntas, bastante dúvidas, né? E se surgir alguma dúvida depois, pode mandar aí tanto para Maria quanto para mim, que a gente vai tentar responder, né?
Você tem o canal no YouTube, né, Maria, que você vai colocar lá. Isso, gente. Eu deixo um tempo no meu Instagram, mas eu Hum. tô organizando o meu Instagram para ficar as lives bem organizadas. Eu tô colocando primeiro o pôster de divulgação e as lives para arrastar para o lado. Só que o Instagram demora um pouco mais para carregar do que o YouTube. Então, mais atualizado é no meu canal do YouTube, tá? Todas as lives estão carregadas lá, tá? Tá. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta lá, a gente tenta responder também por lá. Sim, sim. Podem deixar seus comentários. Eu tô sempre olhando e sempre respondendo assim que possível. Deixa eu ver se tem. Vale colocar a nota do TOEFL realizado em 2014 no currículo. A validade é de 2 anos. Yuri Mérida. Não precisa, Yuri. Coloca lá o seu nível de inglês, tá? Não vai acrescentar muita coisa pra gente. A ABZ divulga as vagas no LinkedIn ou no site próprio. Divulgamos no LinkedIn, tá? E Facebook também. Tá. Bom, Daniele, eu queria agradecer muito você ter aceitado esse convite de participar dessa live. Foi muito legal, tiramos muitas dúvidas. A gente se aproxima mais do recrutamento e da seleção, que, como você falou, às vezes é um pouco difícil nessas oportunidades, né? A live fica salva, então, se as pessoas tiverem dúvidas, vão olhar ali, vão ver de novo, ou pessoas que não conseguiram ver, vão ver e reduz muito as dúvidas e aproxima muito essa candidato recrutamento, né? Muito agradecida por você ter participado. A live foi excelente, tirou muitas dúvidas, tá? Muito obrigada. Tá bom, Maria? Foi incrível. Quando precisar, tô aí disponível, tá? Muito obrigada, muito obrigada. A Daniela ela é super conhecida no mercado marítimo. Ela é super conhecida por ser essa pessoa humana, sabe? Como ela demonstrou aqui, que ela sempre se coloca no lugar daquele candidato que até que está muito desesperado. Ela entende. Todas as vezes que eu me comuniquei com a Daniele, ela foi uma pessoa extremamente educada. E eu queria agradecer isso, porque isso faz a diferença para quem está do outro lado. Você ser tratado bem e com respeito e com educação dá muita força para a gente continuar tentando, sabe? O Eu acho. seu, o seu comportamento é lindo e eu só tenho a agradecer todas as vezes que você me atendeu com tanta educação. Ah, imagina. Eu acho que é a nossa obrigação, tá, Maria? Realmente, porque às vezes a gente precisa acolher um pouquinho vocês também, tá? Ai, muito, muito humana, muito humana. Ai, gente, muito linda, muito linda. Obrigada. Quando será a próxima live de vocês? Chama a Thaís também. Thaís trabalha com vocês? Trabalha. Thaís é maravilhosa, gente. Bom, pode chamar. Vamos Ó, fazer um outro ciclo também. Posso chamar a Thaís se ela se sentir confortável, claro, né, gente? E a minha próxima live é amanhã com a Letícia Fontes da V-Chips. E na sexta-feira com a esposa do Lucas Leonel, que foi aquele que fez aquela campanha no LinkedIn, que postou os certificados na parede e conseguiu embarcar. aham. Conseguiu chamar a atenção de alguns recrutadores e conseguiu embarcar. Então, como ele está embarcado, eu vou entrevistar a esposa dele, que fez tudo junto com ele e está até também passando num grupo as dicas. Então, gente, são essas as lives programadas para quinta e sexta. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação, tá? Muito obrigada pelas perguntas, pelos comentários engraçados. Eu adoro live porque é muito dinâmica e, de novo, muito obrigada, Dani, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço a vocês, tá bom? Beijão. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.